Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal. A gente vai dar sequência à primeira parte sobre como escrever o seu artigo. Nessa parte 2 nós vamos falar sobre a introdução e a discussão. Eu sou o professor Felipe Reis e espero que esse vídeo ajude vocês na escrita de TCCs, de dissertação, de tese e do artigo. Bem, então vamos falar um pouco da introdução. No vídeo anterior nós falamos sobre os resultados e sobre os métodos. Falamos da importância de se começar a olhar para o artigo ou para o TCC a partir dos resultados e não da introdução. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas estratégias de como escrever a introdução e por onde começar a introdução, tá? Porque é possível começar a introdução também sem que a gente comece do primeiro parágrafo. Aí a gente vai falar aqui um pouquinho de algumas estratégias. Mas eu queria lembrar vocês aqui que a gente começou dos resultados. E por que a gente começou dos resultados? Porque os resultados eles vão dizer qual é a mensagem que eu quero passar no meu artigo. E sabendo a mensagem, eu vou conseguir construir uma introdução até uma conclusão, seguindo uma sequência lógica, tá? Isso é muito importante porque eu não posso dar a impressão para o leitor, seja ele revisor, seja ele a banca, quem quer que seja, eu não posso dar a impressão para quem está lendo o artigo de que as seções elas são todas separadas, que as seções elas não conversam entre si. E quando eu falo para a gente começar do resultado, é porque a gente está criando uma mensagem única para o artigo. Então, quando a gente começa a falar de como escrever a introdução, a gente precisa trazer algumas reflexões. A contribuição do meu estudo, ela é nova? A contribuição é significativa? É adequado para publicação na revista? Então, eu também posso direcionar a minha introdução de acordo com os meus leitores, né? Então, assim, eu tenho tanto a mensagem que eu gostaria de passar, mas para quem eu quero passar essa mensagem. Porque dependendo do leitor, né, dependendo do direcionamento que você vai dar para o artigo, a introdução vai tomar uma outra característica. Tá? Ou seja, você vai escrever o seu artigo para qual revista? Tá? Você pode, por exemplo, falar sobre dor, mas você vai escrever para uma revista de psicologia. Né? E como eu dei exemplo no vídeo anterior. Então a introdução ela vai ser diferente de que se eu estivesse escrevendo uma introdução para uma revista de dor, tá? Bem, falamos também no vídeo anterior, quando falamos da estrutura do artigo, nós falamos que a introdução ela faz, junto com a discussão, ela vai fazer uma ampulheta, né? Então seria como se a gente tivesse aqui dois triângulos. Mas agora, olhando especificamente para a introdução, o primeiro parágrafo, e é bem importante que a gente entenda isso, as introduções hoje, elas são limitadas e algumas revistas, elas limitam o número de palavras para 500 palavras. Então, eu sempre procuro escrever a minha introdução com um número limitado de palavras. Eu não ultrapasso 500 palavras. Por quê? Mas pode ser que outra revista aceite 700, aceite 800, ou não tenha limite? Pode, tá? Mas quando eu escrevo com 500 palavras, a minha introdução cabe para qualquer revista, tanto em uma que aceita 500 quanto naquela que aceita 800. Se eu escrever uma introdução grande, com 800 palavras, e achar que aquela minha introdução está boa, eu vou ter uma dificuldade grande de reduzir palavra, tá? E toda hora eu vou ter que ficar mexendo no artigo para poder organizar. Então, uma estratégia que eu faço é limitar o número de palavras. Eu faço 500 palavras porque geralmente é o padrão das revistas que eu submeto. Então, elas utilizam geralmente 500 palavras. Mas como é que eu vou organizar? Como é que eu vou estruturar a introdução? Bem, o primeiro parágrafo da introdução, ela é geral. Tá? Ela vai sair do geral sobre o que você está falando, sobre o tema. Tá? Geralmente, nesse primeiro parágrafo,
a gente apresenta, a gente contextualiza o que a gente vai falar, a gente dá algumas definições que a gente acha que são importantes para o nosso estudo, tá? Então, esse primeiro parágrafo tem essa característica. Já o segundo parágrafo, ele vai falar, ele vai fazer uma breve revisão de literatura, tá? Ele é uma revisão de literatura pequena relacionada ao seu tema. É isso que precisa ficar muito claro. A introdução não pode ser confundida com revisão de literatura, tá? A introdução não é uma revisão de literatura. A revisão tem um parágrafo, que geralmente é o segundo parágrafo, que contém uma breve revisão de literatura, tá? Mas é uma revisão de literatura relacionada ao seu tema, relacionado àquilo que você vai apresentar. Por quê? Porque a partir do momento que você está apresentando a revisão da literatura, você está dizendo o que já foi feito. E isso prepara o terreno para que você fale, olha, a literatura apresenta esses resultados. No entanto, isso aqui é um gap da literatura. Ou seja, no momento em que você vai apresentando o que existe na literatura, você pode, em algum momento, dizer qual é o gap da literatura que não foi explorado, o que vai fazer o link para os seus objetivos, que é justamente o que fala aqui, né? Qual é o problema nessa área, tá? Qual é o gap na literatura? E a partir do momento que eu identifico o gap na literatura, eu vou ser capaz de dizer quais são os objetivos do meu estudo. Pode ser que isso soe estranho, de repente, para outras áreas. Eu não tenho familiaridade com estudos, por exemplo, da engenharia, né, ou de outra área específica. Mas o que a gente está construindo aqui, a ideia que a gente está construindo, são artigos para a área da saúde, né? E eu acredito que não seja tão diferente do que a gente observa nas outras áreas, tá? Bem, então, esses parágrafos que eu falei ali, né, no slide anterior, eles podem ser resumidos dessa forma. O estágio 1, que seria o primeiro parágrafo, é a contextualização, como eu falei. Apresente o campo de pesquisa, né, e mostre a importância da área principal. Familiarizar termos, né, familiarizar processos. Então, a contextualização é feita no primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, que aqui está falando estado da arte, é aquele parágrafo de revisão de literatura, tá? Que é aquela revisão de literatura breve que te prepara para mostrar quais são os gaps da literatura. Tá? Então, perguntas, quais foram as limitações dos outros estudos, o que não foi investigado ainda. Então, isso é feito no parágrafo 3. E o quarto parágrafo indica a importância do seu estudo, os objetivos, e algumas revistas sugerem que você coloque também qual é a hipótese do seu estudo. Então, nesse momento, você vai dizer qual é a importância de você fazer esse estudo e dizer também quais foram os seus objetivos. A introdução, ela funciona como apresentação do seu artigo, tá? Então, se você escreve uma introdução, né, que não está legal, né, uma introdução que não está adequada, isso já vai ser muito ruim para o revisor, né, e aí para a banca, para quem quer que seja, né, vai ser ruim para o leitor. Porque a introdução, ela apresenta o seu artigo. E o leitor, quem quer que seja, ele tem que terminar a introdução e pensar assim, nossa, isso aí está interessante, hein? O que ele encontrou? Então, ele tem que ficar com essa vontade de terminar de ler. Por onde eu começo? Por onde a gente deve começar a escrever a introdução? A minha dica aqui seria começar pelo estágio 4. Começar rascunhando o seu objetivo, porque o objetivo você já sabe. Então, vai lá na página que você vai escrever a introdução e já rascunha o objetivo. O objetivo desse estudo foi esse, esse, esse. Objetivo você já sabe, tá? Então, começar pelo estágio 4 é mais fácil, tá?
rascunhe o estágio 3, né? O estágio 3 ele está muito relacionado com a motivação que você teve, porque quando você resolveu escrever o projeto de pesquisa, em algum momento você identificou qual era o gap da literatura. Então já rascunha quais são os gaps, tá? Escreva a lacuna ou a necessidade de mais trabalhos, né? Mesmo que você escreva isso inicialmente com 3 frases soltas, tá? Porque elas vão te guiar e vão fazer você lembrar quando você estiver terminando de escrever a introdução. Considere ali começar suas frases do estágio 3 com signal words, né? Signal words seria aquelas palavras que a gente usa assim. Entretanto, a literatura não apresenta esse resultado. Entretanto, as pesquisas relacionadas anteriormente tiveram um foco maior nesse aspecto, tá? Evitar, né? A gente na escrita em português é muito comum a gente ver algumas pessoas escrevendo, né? Poucos estudos, pouca informação. Essas frases são frases inespecíficas e a gente não pode ser inespecífico na introdução. A gente precisa ser direto, a gente precisa mostrar que a gente conhece o assunto e evitar palavras assim, poucos estudos abordaram isso. Poucos estudos quanto? O que você considera como sendo pouco? 2 estudos? 1000 estudos? O que é pouco? Então a gente deve evitar esse tipo de frases, isso de uma forma geral, no texto. Tá? Então a gente precisa ser preciso naquilo que a gente está escrevendo. Escreva o estágio 1. O estágio 1 é fácil, né? Que seria o primeiro parágrafo. Por quê? É contextualização. Então, assim, se você está escrevendo um assunto que você conhece, você consegue escrever o estágio 1, contextualizar aquilo que você vai apresentar com muita facilidade. Né? Então, por exemplo, você vai falar, a gente tem usado o exemplo de dor lombar. Se você vai falar sobre dor lombar, você consegue dizer o impacto social, você consegue dizer os custos, a incapacidade que a dor lombar provoca. Então, você consegue já escrever isso muito claramente ali no parágrafo 1. E o estágio 2, que é o segundo parágrafo, aquele parágrafo de revisão da literatura, é o que talvez necessite de mais tempo. Por quê? Você vai precisar ajustar essa revisão de literatura com a sua história, né? Com o seu tema. Então, de uma forma geral, resumindo, a introdução começa a ser escrita pelo último parágrafo, você dizendo quais são os objetivos e quais são os gaps da literatura. Depois que você escreveu esse último parágrafo, você escreve o primeiro, que é a contextualização. E por último, você escreve o segundo. Depois você, é claro, você olha a introdução de ponta a ponta para ver se o texto faz sentido. Tá? Então, nessa parte de escrever a introdução, a gente falou desses signal words, como por exemplo, however, remains a major challenge, rarely, not well understood, presently unclear. São palavras que a gente pode mostrar o gap na literatura. Né? Então, assim, entretanto, investigar esse aspecto ainda é um grande desafio. Né? Raramente se utiliza esse método para se avaliar determinada condição de saúde. Esse mecanismo ainda não foi claramente estudado ou não está totalmente compreendido ou ainda não está claro. Então essas são palavras que a gente chama de signal words, né? Que é quando você muda aquilo que você estava falando. Você vem apresentando e dando algumas informações e você vira o jogo, né? Você vira a chave e fala, no entanto, isso ainda não foi investigado. Tá? Então, esses são alguns exemplos de signal words. Tem um teste que a gente pode fazer na introdução, que eu gosto muito desse teste, chama-se So What Test. Tá? Esse So What Test é o e daí. Significa, sabe quando você lê alguma coisa e você viu que a pessoa escreveu, e na hora você fala assim, tá, mas e daí? Qual é a mensagem que essa pessoa quer me passar?
Então, no final da sua introdução, faça o So What Test, que é justamente a minha mensagem aqui ficou clara. Ou eu falei, e no final, e daí? Né? O que significa isso tudo que eu escrevi? Tá? Naquele segundo parágrafo, é importante a gente olhar artigos de referência. Né? É muito importante na introdução que a gente mostre que a gente conhece a literatura. Tá? Isso significa apresentar, muitas vezes, autores que são referência no assunto, por exemplo, alguém que descreveu uma determinada doença, tá? Ou alguém que descreveu um método. Você tem que mostrar que você leu essa pessoa, que você conhece o trabalho dele. Então, por exemplo, desde do trabalho do fulano de tal, né, houve uma evolução grande na investigação desses processos. Apresente artigos recentes, mas assim, não é pelo tempo aqui, tá? É artigos recentes que tenham mudado informações anteriores. Tá? Então, por exemplo, tem uma revisão sistemática recente que traz, ela sumariza a evidência sobre uma determinada intervenção. Então, essa revisão sistemática, ela deve entrar. Tá? Então, tanto os artigos mais recentes quanto os artigos mais importantes devem estar presentes naquele segundo parágrafo. Falamos também das palavras que devem ser evitadas. Tá? Esses são alguns exemplos, né? Depois vocês podem parar o vídeo aí e olhar e anotar essas palavras, mas essas são algumas palavras que indicam falta de precisão. Lembra que a gente precisa ser muito específico naquilo que a gente está falando. Né? Como a gente falou lá no português, que a gente deve evitar poucos estudos, né? A gente deve evitar esse tipo de palavras também na literatura quando a gente escreve em inglês. Tá? E a discussão. Né? Então, observa, a gente falou do resultado primeiro, método em segundo, introdução em terceiro e agora vamos falar da discussão. Bem, a discussão é o inverso da organização que a gente fez para a introdução. Tá? Então, a discussão ela vai ser o inverso da introdução. Lembra da ampulheta que a gente falou no primeiro slide. Tá? Então, o primeiro parágrafo da discussão é o resumo dos nossos resultados. Um erro muito comum que as pessoas fazem na discussão é repetir o resultado. Tá? Então, na discussão, não repita resultado, não traga novamente números, não repita aquilo que você escreveu no resultado. Tá? Faça um resumo dos resultados, mas não repita aquilo que você escreveu lá em cima, né? Trazendo números, por exemplo. Outro erro comum na discussão é as pessoas escreverem novos resultados. Tá? Então, não faz sentido na discussão você trazer novos resultados. Isso também está errado. E um outro problema da discussão é as pessoas fazerem uma revisão da literatura. Tá? Então, a discussão não é para fazer revisão de literatura. Tá? Então, a discussão, muitas vezes os alunos acham a discussão como a parte mais difícil de ser escrita, tá? Porque é o momento que você precisa olhar para os seus resultados e discutir os seus resultados. Tá? Uma outra coisa que a gente deve evitar é evitar o que a gente chama de discussão fofoca. Né? Fulano fez isso, o outro fulano et al. Fizeram isso. Né? Não é essa a mensagem que a gente quer usar na discussão. Tá? Isso não é legal e não é a forma correta de se fazer a discussão. O que a gente discute? Né? Quando se fala assim, a discussão é discutir o seu resultado com a literatura. É exatamente isso. Eu vou pegar o que eu encontrei, observar o que outros autores que fizeram estudos semelhantes ou similares, eles encontraram, e vou justificar por que pode ter encontrado essa diferença. Ou seja, a discussão é o momento que você traz particularidades do seu estudo que talvez as pessoas não conheçam. Por exemplo, nós fizemos a coleta num centro de referência, então os pacientes eles eram atendidos com mais frequência, os pacientes já eram bem instruídos,
ou a amostra que a gente conseguiu coletar eram pacientes com alta escolaridade. Então, é o momento que você consegue dar mais informações e discutir por que você encontrou aqueles resultados, tá? Então, o primeiro parágrafo está relacionado, a gente vai falar com um pouco mais de detalhe isso, mas é só para a gente entender o conceito de sair do geral para o específico. Tá? Então, é um resumo dos achados, a importância desses achados e a implicação para a clínica, a implicação para a sociedade. Tá? Como eu posso organizar aqui, então, a discussão? Bem, a discussão, ela geralmente tem 4 parágrafos. Eu falei lá na introdução que eu não ultrapasso 500 palavras, porque é o que as revistas que eu escrevo geralmente aceitam. Para a discussão, geralmente eu não ultrapasso 1.000, 1.500 palavras. Por quê? Porque as revistas que eu mando geralmente pedem que não se passe 1.500 palavras. Então eu fico ali em 1.500 palavras para discussão. Dividida geralmente em 4 parágrafos, tá? 4 a 5 parágrafos. Tem algumas outras sugestões, mas que elas vão seguir praticamente essa ordem. Tá? Então, o primeiro parágrafo é um resumo dos seus achados principais. E lembrem, isso aqui está diretamente relacionado com o que você encontrou no resultado, está relacionado com o que você fez de pergunta. Tá? Então, o primeiro parágrafo ele é organizado a partir de um resumo dos seus resultados. O segundo parágrafo, tá? E aí existe uma diferença de revista para revista. Eu vou dar as duas maneiras. O segundo parágrafo pode ser limitações do seu estudo, tá? Então, limitações do seu estudo viria para cá. Tá? Então, algumas revistas sugerem que o seu segundo parágrafo você já apresente as limitações, tá? Mas você pode também seguir e apresentar o que existe de resultados, né, de estudos na literatura relacionados ao seu tema, e aí você vai discutir os seus resultados com a literatura, tá? Mas sem tentar evitar, né, aquela discussão fofoca, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas olhar para aquilo que a gente encontrou e discutir o que os outros encontraram e por que você pode ter encontrado isso, tá? Então ele fala sobre um parágrafo, né, de estudos prévios, tá? Então lembra, pode ser você falar das limitações ou dos estudos prévios. A diferença é que você vai inverter isso aqui apenas, tá? Para alguns, inclui limitação primeiro, estudos prévios depois, ou, como está aqui no slide, estudos prévios primeiro, limitações depois. Resultados inesperados, né? O que são os resultados inesperados? Quando você começou o estudo, você esperava encontrar algumas coisas, ou alguns resultados apareceram que você não esperava encontrar. Então, vale a pena você comentar por que você encontrou esses resultados. Pode ter sido pela característica da sua amostra, pode ter sido pelo instrumento que você utilizou para coleta, mas por que você encontrou alguns resultados que diferem um pouco da literatura ou resultados que você não esperava? Discute isso nesse parágrafo. O outro parágrafo que você pode trazer, né, e aqui a conclusão está junto dentro da discussão, isso pode ser de acontecer isso em algumas revistas, mas você poderia ter a organização, após esses resultados inesperados, você ter as implicações clínicas, né, ou implicações sociais que ele coloca aqui, ele sugere aqui de inserir isso na conclusão. Então, a discussão ela pode ser organizada em resumo dos achados, estudos prévios, limitações, resultados inesperados, aplicações clínicas e
recomendações para estudos futuros, né? Essas recomendações para estudos futuros, ela está relacionada, por exemplo, a métodos que você não avaliou, sabe? Quando você está olhando para o seu resultado, você fala assim, poxa, eu podia ter avaliado isso e não avaliei. Pô, teria sido tão interessante se eu tivesse coletado tal dado. Então, acho que nessa parte de recomendações para pesquisas futuras, você precisa ser honesto e falar assim, olha, nós não fizemos isso foi uma limitação que você já citou, mas estudos futuros deveriam avançar e investigar esse aspecto. Tá? Então, acho que essa parte de discussão ela deve englobar essas características. A gente vai falar um pouco mais de conclusão, mas a conclusão eu já vou adiantar aqui, porque em algumas revistas a conclusão vem na própria discussão, né? O último parágrafo da discussão. A conclusão ela é simples, ela precisa ser direta e responder a sua pergunta. Basicamente é isso. Tá? Então, olhe para a sua pergunta e veja se o que você escreveu na conclusão responde o que você tinha de pergunta. Tá? Uma diferença aqui entre introdução e discussão. A introdução deve responder à pergunta por que você fez esse estudo e a discussão o que significam os seus resultados. Tá? Então, eu preciso ter isso em mente. Né? Quando eu contextualizo, eu estou falando de introdução. Quando eu dou significado para os meus resultados, eu estou falando da discussão. Bem, um checklist aqui em relação aos parágrafos. Aqui eu acho que vai ficar mais claro como vocês poderão organizar a discussão de vocês, separado ali por parágrafos. Lembra que eu falei que deve ter de 4 a 5 parágrafos. Aqui eu coloquei as limitações no penúltimo parágrafo, que é uma estratégia que também pode ser usada, ou, lembra, passar a limitação aqui para o segundo parágrafo. Bem, então, primeiro parágrafo, resultado principal do estudo. Segundo parágrafo, comparar com outros estudos. Comparar os seus resultados com outros estudos. Discutir achados inesperados. Discutir pontos fortes e fracos e as limitações do estudo. E o último parágrafo, colocar em contexto clínico, ou também colocar ali em contexto para estudos futuros. Coloque em contexto clínico o que esse estudo adiciona, porque o resultado é interessante, o que devemos fazer a partir de agora. Então, colocar é como se fosse uma tradução do seu resultado para um contexto clínico, tá? Ou para um contexto social, o que seja. É muito comum a gente ver que alguns autores colocam assim, a principal limitação desse estudo foi o tamanho da amostra. Tá? Muito cuidado com essa frase, porque tamanho de amostra, você vai ter que justificar por que isso foi uma limitação. Por exemplo, vamos supor que você fez um cálculo amostral para avaliar 100 pessoas e você coletou 60. E você fala assim, uma das limitações do estudo foi ter avaliado 60 pessoas. Mas a limitação foi sua ou foi porque não havia mais paciente? Veja que isso é bem diferente. Eu posso parar de coletar e parar ali nos 60 e acabou. Ou seja, a limitação foi minha, eu parei de coletar. Tá? Agora, eu estou avaliando uma determinada doença e avaliei, por exemplo, né, em hospitais universitários, todos os centros especializados em tratar aquela doença. No entanto, eu só encontrei 60 pacientes. Então, assim, eu fiz todos os esforços, né, e mesmo assim, fazendo todos os esforços, eu não consegui ter os 100 pacientes. Eu vou dar um exemplo de um estudo que a gente fez. A gente avaliou o currículo de todos os cursos de fisioterapia do Brasil. O intuito era esse, avaliar todos os currículos dos cursos de fisioterapia do Brasil. Na época, a gente tinha identificado aproximadamente 600 currículos, né? 600 cursos de fisioterapia. E a gente conseguiu coletar 399. E a gente colocou que a limitação do nosso estudo foi ter coletado aproximadamente 70%
dos cursos de fisioterapia do Brasil. Essa foi uma limitação, porque a gente buscou pegar o currículo dessas universidades, mandando 3 e-mails em momentos diferentes. A gente ligou, a gente mandou mensagem no site. Então a gente tentou de todas as formas conseguir a informação, só que não teve resposta. Então isso não cabe a mim, né? Foi uma limitação, né, que fugiu do meu controle. Então isso é uma limitação. Então eu fiz todas as formas de contornar essa limitação, só que eu não consegui e aceitei isso como limitação. Então fiquem muito atentos naquilo que vocês vão escrever como limitação. Lembre-se, não coloque uma revisão de literatura na introdução. Não comente resultado nos resultados. Comentar resultado é na discussão. Não coloque qualquer resultado novo na discussão. Não repita resultados na discussão. Identifique corretamente as limitações do estudo, como eu falei, o tamanho da amostra. Bem, chegamos ao final da nossa do nosso segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito algum sentido para vocês. Comenta aí embaixo se esse vídeo fez algum sentido. Ou vocês também podem me encontrar na rede social ou por e-mail. Então, até o nosso próximo vídeo.